Foi. De novo, enfim, semana passada a gente conversou um pouco sobre a ideia de uma análise do discurso brasileiro, que, enfim, em termos gerais, eu acho que do que eu disse dessa parte da semana passada, que eu gostaria que vocês guardassem, então, reforçando. A ideia de que existe uma análise do discurso que se configura no Brasil, específica, né, diferente daquela que se faz na França, por mais que a gente seja muito influenciado pelo pensamento francês, enfim, ainda mais porque duas dessas correntes de como se especifica a análise do discurso brasileira se dão, né, ou como análise materialista e anarco-genealógica, ou análise histórica do discurso, através enfim, da designação de dois pensadores franceses, né, que seria a análise do discurso pechetiana e a Foucaultiana. E o segundo elemento é que essas vertentes, enfim, como dentre as quais estão a discursiva, a materialista e a histórica, ou arco-genealógica, essa é uma configuração que se dá, então, no Brasil, ela é muito específica do que a gente faz aqui, e não com o que é feito lá fora, né? Seja aí, enfim, na França ou em outros lugares. E uma outra coisa que eu acho que, retomando isso, uma coisa que eu acho que eu não falei, a Mari me apresentou semana passada, né, falou com que eu estudo, que eu trabalho com análise do discurso, enfim, mas eu não cheguei a me situar em relação a essas duas vertentes da análise do discurso, né? Com o que eu trabalho, já que eu faço análise do discurso? Eu acho que seria um pouco honesto eu também falar de onde eu venho, de onde eu falo. E hoje me foi perguntado por colegas, você trabalha com quem? Você trabalha com Menguenot, por causa do meu orientador, né, o Círio, que é uma outra vertente, a vertente mais enunciativa, com quem eu trabalhei bastante no mestrado e na graduação, na iniciação científica, e inclusive estudei com ele durante o mestrado, um tempo lá, quando eu fui para a França, foi para estudar com ele, mas hoje em dia eu acho que é por isso que está sendo, inclusive, muito interessante dar esse curso, porque hoje em dia eu não consigo me considerar que eu faço um trabalho que segue o trabalho do Menguenot, não me enquadraria enfim, no rol dos problemas que ele elege, né? Se a gente for ver, por mais que eu use muito um conceito, trabalho muito o conceito de cenografia, que é dele, é um conceito que ele cunhou, enfim, hoje em dia eu não trabalho diretamente com as coisas que ele coloca, né? Faço um diálogo teórico, mas não sigo muito o projeto dele de análise do discurso. Estaria mais próximo que eu faço, enfim, das discussões entre Michel Pechet e Michel Foucault, realmente. Mas eu acho que eu também não seria aceito entre os materialistas, como uma análise do discurso materialista, e nem entre os Foucaultianos, como uma análise do discurso Foucaultiano. De um lado, eu acho, dos materialistas, porque, por exemplo, o problema da contradição, e o problema próprio do marxismo, de luta de classes, enfim, não é como eu defino meu objeto, não é a partir dessa relação com o discurso que eu defino meu objeto, mas em contrapartida, e aí do lado dos Foucaultianos, a língua e a proposta pechetiana de uma atenção especial à língua, e os mecanismos, e a língua como uma ordem específica, né, que vem se ajuntar à ordem do discurso, isso vai ficar mais claro, essa recusa específica do Foucault, é muito importante para mim. Então, eu também não faço uma análise do discurso histórica, né? Eu não analiso um problema histórico, como a gente vai ver que é a grande questão do Foucault e dos Foucaultianos do Brasil. Né? Eu trabalho com piadas e humor, e eu trabalho com um recorte sincrônico, né? Que seria um estado atual da coisa, de como as piadas e as masculinidades se relacionam para a produção de performances masculinas e coisas do tipo. Isso não entra necessariamente nenhum e nem outro, né? Eu estou trabalhando num lugar muito do conflito, talvez entre esses três pensadores, ou essas três formas de fazer análise do discurso. Eu estou procurando sarna para me coçar. Então, eu acho que esse é um lugar que, ao mesmo tempo, me é bastante bacana. Eu acho é um lugar que é bastante bacana, é foda, né? Que é bastante bacana, que é um lugar bastante, para mim, produtivo, justamente porque eu trabalho com esses conflitos e com esses nós que a teoria proporciona, né? que o diálogo teórico proporciona. Bom, tendo dito isso, gostaria de retomar um pouco do comentário que eu estava falando sobre a ordem do discurso, justamente porque talvez a ideia, o que o Foucault apresenta na ordem do discurso, especificamente nessa aula que ele deu, retomando a primeira aula que ele deu no Colégio de France, como a aula introdutória dele ao curso e a apresentação do projeto que ele vai trabalhar depois,
caminho vai para a pesquisa dele. Eu acho que, enfim, a ideia que ele coloca aqui de discurso é uma ideia que vai perseguir, ela vai ter alterações, evidentemente, mas que ela vai permanecer. Quando Foucault fala de discurso até o fim, ele ainda está falando não desse mesmo objeto, seria anti-Foucaultiano de ser dito, mas ele ainda está falando dessa mesma lógica de pensamento, né, de pensar o discurso dessa forma. Então ainda faz sentido para o Foucault dos modos de subjetivação, né, que são os últimos 2 livros que ele produz, que é sobre as formas que nós nos subjetivamos frente ao poder e contra o poder. Ainda faz sentido essa ideia de discurso que ele coloca aqui, ele não abandona essa ideia. E para os pechetianos, eu acho que, por mais que não seja os aspectos de análise que eles vão abordar do discurso, eu acho que o que ele está colocado na ordem do discurso é, em grande medida, ponto pacífico daquilo que o Péchet vai pensar a teoria do discurso dele, e de como ele vai conceber a teoria do discurso. Pelo menos naquilo que o Foucault se opõe a um cartesianismo, naquilo que o Foucault se opõe a um certo logicismo, e mesmo a uma espécie de pensamento linguístico. Né? Então, são grandes oposições do materialismo, da análise histórico-materialista, e que eu acho que, então, que é um ponto interessante de introduzir, enfim, as 2 linhas de pensamento, né? Então, seja para continuar e rever e retrabalhar, como faz Foucault, seja para justamente tomar como, bom, o discurso tem todas essas qualidades que o Péchet vai dar para ele, mas ele também fala, e também o discurso é isso aqui que está colocado para o Foucault, né? Ele estabelece esse ponto pacífico em certo sentido, menos quando ele vai em certas escolhas, certos caminhos que o Foucault faz depois para entender o saber, que ele faz justamente não contra o marxismo, eu não gosto de pensar que ele era anti-marxista ou contra o marxista, já ouvi falarem isso, mas que ele faz efetivamente, ele enuncia isso, ele deixa isso bem claro, ele faz ao largo do marxismo e também da psicanálise, que vão ser os dois dos 3 tripés da análise do discurso materialista, certo? Enfim, eu acho que estão aí definido o nosso objeto, de forma geral. Bom, esses eram os pontos de discussão. A gente falou sobre a economia política do discurso, eu acho que eu cheguei a comentar o segundo e o terceiro. Eu vou passar brevemente pelos 2 e a gente retoma do quinto, do quarto, e como isso vão afetar o que seria o princípio metodológico que o Foucault vai anunciar para fazer a análise dos discursos, né? Uhum. Felipe, eu acho que a Gislaine tinha levantado a mão aí, não sei se ela... É que eu estou com a tela cheia, eu nem vi. Não, tudo bem, tudo bem. Não, só queria perguntar para o Filipe a questão, perguntar para ele qual linha que ele seguia, né? Eu quero só perguntar se ele trabalha com Bakhtin. Então, eu não sigo efetivamente, agora eu não me encontro em nenhuma linha, eu me encontro num caos epistemológico, tentando não fazer uma coxa de retalhos, mas eu agora no doutorado eu circularia mais entre esses 3, né, esses 3 nomes, uma perspectiva enunciativa, do Menguenot, principalmente, uma perspectiva do real da língua, principalmente, da língua inatingível, né, como o Peixe coloca, e a perspectiva de uma genealogia do poder e de uma cartografia do poder, como o Foucault vai propor. O Bakhtin, eu trabalhei com ele no mestrado, e, para ser sincero, eu conheço bastante. A minha mãe também é analista do discurso, e ela enfim, ela fez o mestrado dela com o Vanderlei Geraldi na Unicamp, e ela leu bastante Bakhtin, e ela me doutrinou no Bakhtin, então eu tenho um certo conhecimento da ideia de gêneros do discurso, já fiz essa discussão, né, e trabalhei um pouco, bem mais, assim, na iniciação científica, e trabalhei com a ideia de paródia no mestrado. Mas eu não posso dizer que eu sou um grande leitor do Bakhtin, não. Mas eu gosto muito, eu acho que um dia eu pretendo me aventurar, mas eu acho que ele é um pensamento muito díspare, né, porque ele estava em outro momento. E uma coisa curiosa é que, hoje, contemporaneamente, ele é muito lido, a partir dos anos 80, até hoje, né, ele é muito influente no pensamento francês. Por exemplo, Menguenot, lendo Menguenot, não tem como não passar pelo Bakhtin, né? Então, pelo menos a ideia dos gêneros do discurso e da dialogia, eu tenho algum conhecimento. Eu perguntei, Filipe, porque eu tenho uma colega de doutorado que trabalha com humor também, nas campanhas de
cerveja, então ela Sim, analisa o discurso também, trabalha com humor, e ela trabalha com a linha do Bakhtin. sim, Mas ele tem. assim, eu vejo você falando essa questão, eu também, eu concordo que a gente não tem que ficar assim, nos colocando em caixinhas, né, de conhecimento. Eu acho que cabe a gente. Eu trabalho com Foucault, mas na minha tese eu vou fazer uma discussão, né, dos autores, dos filósofos, das teorias. Então, acho que isso não é problema, né, Felipe? Ah, não, quando eu disse que era um caos epistemológico, é porque isso é um problema no sentido de que é um problema de pesquisa, né? Não é um problema ético, ou enfim. Eu acho que as caixinhas, elas também são possibilitadoras. Eu acho que, por exemplo, se você quer estudar um objeto como Foucault estuda um objeto, faz sentido você se enunciar desse lugar, né? Falar, não, eu estou aqui, inclusive porque isso cria uma construção diária, é importante. Mas eu acho que Sim, enfim, não fugir do debate é sempre importante. Mas eu acho que as sim. caixinhas têm também a sua função de ser, assim. A gente acaba se colocando, né, na tese, já que nós estamos defendendo uma tese, né, um ponto de vista, assim, nessa caixinha, mais para uma caixinha, vamos dizer assim, entre aspas, né, daquilo que a gente está, de acordo com o nosso objeto de discussão e o que a gente pretende, né? Sim, sim, justamente. Já na construção do objeto, a gente constrói ele de uma forma que não é externa a essa caixinha, né? Sim, E se eu falo agora que eu não sei mais onde eu tô, eu sempre, enfim, eu sempre tive essa característica de gostar, de ler dispersamente. Mas meus amigos sempre me chamaram de Foucaultiano e os Foucaultianos, enfim, eu não me via nesse ponto, mas eu sempre fui um Foucaultiano no sentido epistemológico do que é um discurso, mas sempre os objetos colocam problemas que vão além, né, dessas caixinhas que a gente precisa. E eu acho que, inclusive, o G diz, né, como que se propõe a análise do discurso, interseccionalidade e subjetividade, eu acho que seria impossível ficar também só é uma coisa que se coloca pela própria escolha do objeto, a escolha da temática, né, e da perspectiva epistemológica, né. A interseccionalidade, ela vai exigir que a gente faça ranger a teoria e faça o Foucault ranger, ou, enfim, qualquer outro teórico que a gente está se baseando, ou teórica, justamente porque a interseccionalidade pensa a partir dessa torção, né, de fazer as coisas chacoalhar a árvore um pouco, para ver o que cai, além do que a gente está é. acostumado. Sim, Felipe, obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, então vamos lá, os controles, a gente, só para retomar o discurso, então, uma coisa que eu vou reforçar, porque cada vez que eu leio o Foucault, eu acho que isso é uma coisa importante, quando ele estava propondo, nada disso que ele estava falando era óbvio, né, isso ele estava realmente, não só ele, Deleuze, Péchet, Althusser, Lyotard, o Derrida, são todos esses, o Lacan também, quando eles estão propondo a ideia de um discurso como esse objeto, eles estão se opondo a uma visão hegemônica contemporânea a eles de discurso, que era a ideia de que a fala ela precisava ou ser desvendada, um sentido fundamental, de que o que era mobilizado por esse sujeito consciente de si, consciente das suas ações, ou um sujeito do conhecimento, né, que sabia que aquilo que estava pesquisando era, enfim, essa busca pela racionalidade, ou a ideia de que a fala ela era uma coisa assim, é só falado, não tem uma materialidade, a fala é para ser analisada, enfim, como um elemento linguístico e não efetivamente como algo que tem um peso, uma materialidade, né? Então, ele está dando essa ideia de que, não, o discurso tem uma materialidade, ele não é... E essa materialidade, ela é do nível, enfim, da descrição, a gente, não da interpretação, como ele entende a interpretação, ou de uma análise linguística, né? Ele tem é preciso entender o discurso como uma materialidade própria, que não é nem a materialidade da língua, e nem a materialidade daquilo que ele vai chamar de materialidade do sentido, né?
Bom, e aí esse discurso, se ele se configura dessa forma, porque ele é muito controlado, e aí ele vai colocar três formas de controle: externos, internos e o dos falantes. Os externos foi o que a gente falou da semana passada, então como o discurso é gerido de fora, né, pelas instituições, principalmente, pelo seu aspecto, o que na ideologia do saber vai ser chamado do aspecto não discursivo, né, como o não discursivo vai, em certo sentido, controlar aquilo que é da ordem da discursividade. O primeiro, então, é aquilo que ele chama de a interdição, o aspecto da interdição, que é o direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala. Então, para falar, para que o seu discurso seja... para que o discurso exista, para que ele circule, principalmente para que ele seja legitimado, né, é preciso que você ocupe determinada posição numa determinada instituição, então, determinada posição institucional. Então, daí que o discurso, isso é um modo de compreensão do que é o discurso até hoje, essa ideia quase topológica de que o discurso, o sujeito no discurso é só uma posição. Esse só e posição é algo que hoje em dia é muito polemizado, principalmente por leituras discursivas que já vão conversar um pouco mais com a pragmática, ou com elementos que vêm da pragmática, né? Para Butler, ela vai pegar essa ideia, seja no Foucault, ou enfim, outros teóricos do discurso, de que o discurso ali é uma posição, e ela vai falar, bom, não é uma posição falar desse jeito, como se fosse algo que enfim, porque isso é um ato, é uma performance, né? Então ela vai colocar em xeque essa ideia de que é uma posição a que eu acedo. Não, isso sendo bem grosseiro, mas é possível pautar uma discussão, uma substituição, que precisa ser bem mais bem teoricamente construída, que é aquilo que é uma posição sujeito, uma enunciação de uma posição sujeito vai se tornar uma estilização do corpo, né, em Butler. Mas, enfim, aqui é pensar que para falar alguma coisa eu preciso possuir um privilégio institucional. E o discurso, então, como esse lugar que é preciso ser ocupado, ele não é somente aquilo que manifesta o desejo, mas ele é também o objeto do desejo, o desejo, né, poder falar sobre as coisas. E como um discurso também como esse lugar que, enfim, que vai ser ocupado, ele também não só diz das lutas, não retrata as lutas, ou traduz as lutas, ou seja, essa relação entre privilégio e discurso, ela não se dá apenas como existem lutas sociais que se manifestam nesse privilégio. Não, ele é aquilo também pelo qual se luta, é aquilo que nós queremos, nós lutamos pelo que nós lutamos e do qual nós queremos nos apoderar, né? O segundo critério externo, institucional, é a ideia de separação ou rejeição, a ideia que existem vozes que são mais bem aceitas, ou que são vistas como uma materialidade, enquanto outras não são. Então, vozes que são, digamos assim, vozes que são esvaziadas socialmente do seu poder e da sua materialidade, não que ela não tenha materialidade, mas elas são esvaziadas socialmente, através de um aparato social, que ele vai chamar de desarmar e reconciliar, né, com a sociedade, e transformado em ruído. E existem vozes que vão ecoar na sociedade, né, que vão ter mais peso. Ele faz essa divisão a partir da ideia da razão e da loucura, né? Então, eu acho que essa é a grande questão da modernidade, né, a instauração de uma razão, e de que a razão, o pensamento lógico, ele não só é necessário, como ele é o correto, como ele é o grande... Existe uma teleologia da razão, né? Por exemplo, a ideia de evolução social é isso, uma teleologia da razão. Nós estamos, através do conhecimento, nós estamos saindo de uma sociedade mais arcaica, menos desenvolvida, que vai se complexificando e vai ficando cada vez mais evoluída socialmente. Essa é a ideia de uma evolução social. Enfim, uma ideia etnocêntrica, racista e um monte de outros problemas envolvidos, mas ela vem dessa mesma separação entre razão e loucura. Inclusive, é louco a todo aquele que não se pauta pela razão. A separação razão e loucura, e razão e patos, né, razão e emoção, não é à toa. Obviamente que emoção não é igual à loucura, mas uma emoção desarrazoada, uma emoção em excesso, ela pode ser vista como uma espécie de descontrole, né, uma perda da razão, efetivamente. E isso, enfim, também não se dá a despeito de outras divisões sociais, né? Não é só o que é, enfim, a gente pode pensar num recorte de gênero, talvez o mais clássico, mais evidente, o mais comentado, que a gente, não o mais, né, mas um dos mais comentados,
quando a Dilma ainda era presidenta, de quando, por exemplo, ela se exaltava, saíam aquelas capas da Veja e de outras revistas sensacionalistas, falando que ela era descontrolada, que ela era, enfim, não conseguia domar os seus próprios ministros, era sempre uma coisa assim, que ela era vista como uma doida, né, doida, tá lá falando, inclusive o jeito que ela falava, obviamente ela não tinha a mesma oratória daqueles que a precederam na presidência, mas ela era sempre marcada por isso, né, ela não fala direito, né, ou seja, ela não domina o logos, ou a razão, que é o discurso, enfim. Enquanto que se você pegar presidentes homens, né, a ideia toda essa, o esbravejamento masculino se torna firmeza, né, se torna intempestivo, não é intempestivo, ele é só uma forma de bravura ou de rispidez com a própria opinião. Então, obviamente, essa divisão ela também se dá por outras divisões dentro da nossa sociedade. Outra divisão que a gente pode pensar, mais contemporânea, a gente pode pensar, enfim, entre não necessariamente uma divisão, mas pensar a voz das trabalhadoras do sexo, em relação às suas próprias pautas, em relação, enfim, ao próprio desejo, à própria existência delas, como isso é visto, né, enfim, como isso é visto às vezes por uma perspectiva de tutelamento, então elas precisam ser pessoas tuteladas pela sociedade, então, por movimentos sociais, então os movimentos sociais que não são, por exemplo, orgânicos, né, dos movimentos das trabalhadoras do sexo, mas que querem falar em nome delas, né, então o problema aí do porta-voz, que é comum no discurso como um todo. Enfim, isso se diminui, a gente pode fazer várias listas. O indígena, em certo sentido, também por derivação dessa ideia de razão e loucura, né, por eles não serem comunidades que derivam dessa forma de pensamento, também a voz deles tem poucos pesos, eles são efetivamente tutelados pelo Estado, é isso que a FUNAI, né, representa. A voz dos presos, até hoje a voz dos loucos não se mantém, enfim, é disso que ele está falando, essa separação do peso da voz na sociedade, né? Como que o discurso que vem desses lugares, ele é, em certo sentido, escamoteado, transformado em ruído, ensurdecido, né? Emudecido, talvez. E o terceiro procedimento externo que ele vai comentar com a gente, que ele vai levantar, é a ideia da vontade de verdade, que é a ideia de que, desde Platão, não Platão necessariamente sozinho, mas que o platonismo instaura, e da leitura dele de Sócrates, que vai ser dada continuidade, enfim, o acontecimento platônico, do platonismo, o que ele dá início, o que vai começar a se construir, desde então, com o fim da retórica, é a ideia de que o saber e a vontade do saber, ele precisa se mover sempre para que aquilo que é dito se adeque, esteja adequado à realidade, porque é só isso é um conhecimento verdadeiro. Então, a verdade de conseguir fazer com que aquilo, o conteúdo do enunciado, que ele seja verdadeiro ou falso em sua comparação com a realidade, é isso que vai movendo a ideia de verdade, a história da verdade. E é isso que ele vai falar, então, essa vontade de verdade, né, que vai assumir. Inclusive, é muito curioso, porque se a gente for perceber, ele vai falar que a vontade de verdade, ela agremia as outras forças, os procedimentos externos, ela vai se tornando cada vez mais impositiva, e ela vai dominando cada vez mais discursos. O Círio, meu orientador, o Círio Pocente, ele tem um projeto, no último projeto dele do CNPq, envolvia analisar isso, eu acho que ele trabalha um pouco com isso até hoje em dia, que é justamente ver onde que aparece o discurso científico, como o discurso científico aparece onde não se espera que ele aparecesse, né? Ele foi estudar isso, ele usava muito exemplos do tipo, para a gente que está, para mim, pelo menos, sou rato de Law and Order e esses programas de policiais americanos, é muito comum a gente ver, mesmo, enfim, tá no nosso imaginário, que sejam chamados especialistas, psiquiatras, especialistas, às vezes, a depender do caso, botânicos, a depender do caso, não sei, ele falava muito, por exemplo, a discussão do aborto, acho que é em comemoração à conquista, agora eu acho que é uruguaia, né, ou chilena, agora eu não lembro, me fugiu, do direito ao aborto, sempre se suscita, quando que começa uma vida, quando termina uma vida,
Não termina não, né? Quando começa uma vida e quando termina o que é apenas um órgão. A vida é desde a concepção ou ela é a partir de 3 meses? São 3 meses ou é mais, é menos? Enfim, essa discussão, que supostamente era uma discussão da ordem da moral, que é uma discussão legal, enfim, a ética moral, ela se torna uma discussão científica. Para definir, então, a moral, em certo sentido, passa a se tornar... se subjuga, o campo da moral ele é menor do que a ciência, porque a ciência que teria a verdadeira verdade, né, a verdade final das coisas. E para a gente isso é muito, já está no nosso imaginário, mas a gente é preciso, inclusive, estranhar o nosso imaginário e pensar por quê. Por que a verdade científica se impõe dessa forma aos outros campos da nossa sociedade, né? Ao jurídico, por exemplo. Não é de sempre. O jurídico tem uma história, o campo jurídico, né? Foucault escreve A Verdade e as Formas Jurídicas, que são 5 conferências que ele deu no Brasil em 75, 76, não lembro, ou 73, algumas dessas datas, em que ele está justamente discutindo isso. A verdade só se torna um critério do jurídico, dos processos jurídicos na modernidade, a partir do século XVIII. Que é quando ele começa a entrar como um critério, e um critério, inclusive, irredutível, né? Do que é no sentido de que, para decidir, como se fosse um campo neutro, se a gente vai debater o direito, então, se existe uma coisa polêmica, quando começa a vida, eu não posso ir para a religião, porque religião é um campo da opinião. Então, eu não posso ir para, enfim, o campo da política, porque política é o campo da opinião. Então, o que a gente faz? A gente vai para a ciência, porque a ciência não é uma questão de opinião. E todo o trabalho do Foucault, em certo sentido, é mostrar que, bom, é verdade que não é uma questão justamente de opinião, porque a doxa, a ideia de opinião, né, do senso comum, se opõe à ideia de ciência pela própria formação do que é uma ciência. Né? Ciência, ela tenta ir contra, se opõe justamente à ideia de um senso comum. Mas isso não quer dizer que a ciência não seja ainda embrenhada de valores, né, de uma vontade. Existe uma vontade de verdade, e a própria verdade tem uma história. Então, ela se move, e a gente usar ela como esse campo da autoevidência, ele não fala nesses termos, mas a gente poderia pensar nisso, mas essa legitimidade garantida da ciência, esse aspecto de que essa verdade, essa vontade de verdade, ela se impõe tão facilmente, isso é um fato discursivo, isso é uma prática discursiva. Isso não é algo, não é a essência da nossa comunicação, não é a essência, enfim, não está, na verdade, nem a essência, nem a origem, nem o espetáculo de nada, né? A verdade, a vontade de verdade, ela é uma força que entra na nossa, que está presente na nossa sociedade, que tem angariado cada vez mais força nessa nossa sociedade. O que não quer dizer duas coisas, que são muito importantes, que o Foucault é acusado de, enfim, duas coisas. A primeira é que para ele não existiria verdade. E a segunda é que ele seria, então, contra o sistema, o saber científico. Para a primeira, eu acho que não existe coisa mais material e mais concreta para o Foucault do que a verdade. Esse é o grande problema que ele se coloca nos primeiros 10 anos de produção dele. A verdade, ela continua um problema até o fim, em grande medida. O pensamento e verdade, para eles, não são, como eu disse na semana passada, o problema do Foucault é com o pensamento, como o que é pensar, o que significa pensar, como o pensamento existe socialmente, né, qual que é a história do pensamento, o peso do pensamento na nossa sociedade. Isso não pode ser desvinculado de uma ideia de verdade, né? Principalmente a partir do momento em que pensar é dirigido por uma vontade de verdade. Então, para o Foucault, falar que para o Foucault não existe verdade é um absurdo. Para ele, o que existe a todo instante, a todo momento, é um problema da verdade, da vontade de verdade. Seja como uma arqueologia, que ele vai tentar entender a história dessa verdade, seja quando ele vai tentar entender as relações de poder que se subjazem à verdade, e seja quando ele vai tentar entender como é que a gente pode ter aquilo que ele chama de coragem de verdade, que é uma verdade singular, voltada para uma própria uma forma de verdade que seja, enfim, própria ao sujeito, e não uma verdade que seja colocada de fora para dentro dele. Né? Isso, enfim, é uma parte que a gente não vai falar, essa terceira parte, porque é uma parte que eu também domino muito pouco. Mas, enfim, a verdade, ela tem uma história, ela permeia todo o pensamento do Foucault. Então, existe verdade, o que ela não é uma verdade única, uma verdade universal, uma verdade centralizada.
do segundo ponto, enfim, de que ele seria anticientífico, isso também é besteira. Besteira, enfim, é meio radical, mas eu acho sumariamente um equívoco. Porque, por mais que às vezes ele fale, como na Palavras e as Coisas, ele classifique a etnologia e a etnografia, a psicanálise, em certo sentido o marxismo, como contra-ciências, e depois ele vai falar de uma perspectiva anticientífica, no sentido de se construir anticiências pela genealogia, ele não está falando, quando ele fala de anticiência, não é para que se aniquile a ciência, mas é que se dê a ver, dentro daquilo que é ciência, que, pelo modo como ela se constrói, ela também constrói um dispositivo de poder. E que uma ciência que se recusa a ver isso é uma ciência que está, então, agindo socialmente, atuando socialmente, se exercendo socialmente, a partir de uma relação de ostentação desse poder e dos privilégios que ele configura. Né? Então, ele não é contra o saber, ele não seria, por exemplo, antivax. A questão não é essa. A questão é, bom, a ciência ela traz, ela é não é negar, não é um negacionismo da ciência, mas é colocar a ciência em relação à sociedade. Falar assim, a ciência se priva, se coloca num lugar privilegiado, melhor dizendo, e diz, bom, nós não, aqui é ciência, não é opinião. Ele vai falar, bom, não é bem assim. Pode não ser opinião, isso que vocês estão entendendo como é opinião, mas existe ela está embrenhada de relações de poder. Né? Então, bom, tendo dito isso, já me alonguei bastante, era só para fazer uma rapidinho. Ele vai para os procedimentos internos ao discurso. A gente falou disso semana passada também. Seria o comentário, que é a ideia de que, primordialmente, dentro do discurso mais institucionalizado, isso vai se rarefazendo microfisicamente, né, como depois ele vai falar, mas principalmente desses grandes domínios, das disciplinas discursivas, das ciências, da filosofia, da gramática, da linguística, da biologia, da medicina clínica, da psiquiatria, que são os temas com que ele trata. Existiriam textos fundamentais, mas aí também da religião, do jurídico, do campo jurídico, enfim. Existem textos fundamentais e existem textos que vêm comentar esses textos fundamentais. E essa é uma dinâmica fundamental do funcionamento desses discursos disciplinares, principalmente porque isso constitui com que existe um discurso, então, origem, um texto origem, uma obra origem, seja ela a Bíblia, seja ela a Constituição Federal, seja ela, por exemplo, a Crítica da Razão Pura, de Kant, dentro da filosofia e das ciências humanas, seja ela a obra O Capital, do Marx, seja, por exemplo, contemporaneamente, o CID-10, como as formas de identificação de diagnóstico, né, enfim. E existem os textos que vão vir comentar, criando essa ideia de que esses textos primeiros, eles estão sempre sendo ditos, porque eles estão sempre sendo comentados, mas ainda falta que se diga sobre eles. Então, eles permanecem ditos e ainda estão por dizer. Né? Eles estão sempre sendo reditos. Então, é a ideia de que no discurso subjazeria uma espécie de uma verdade oculta que precisaria sempre estar sendo colocada em questão. E isso, ele vai mostrar que é um funcionamento próprio a esse discurso, ao discurso na modernidade. Certo? O outro princípio é o princípio do agrupamento do discurso, que é o autor, a autoria. Né? Então, se existe pelo comentário, o aspecto que se coloca, que se produz, o efeito disso, é que existiria uma verdade oculta, né, a ser desvelada constantemente. O de autoria é que existe uma origem única para todas as significações daquele texto, que remeteriam à ideia de autor. Por fim, as disciplinas, que as disciplinas a gente pode entender como os domínios científicos, ou como as disciplinas do saber, e não necessariamente científicos, porque se aplica à ciência, mas se aplica aquilo que é antes da ciência é maior do que a ciência, porque quando ele fala de disciplina, ele também está pensando numa certa gordura a ser queimada, que é o espaço do que é o não científico. Porque para entrar para a disciplina, é preciso já supor que aquilo pode ser visto como científico. Ou, nas palavras dele, aquilo pode ser visto como verdade ou não. Ou seja, ela pode entrar num jogo próprio à verdade, de que ela vai ou não se tornar falseável, se ela vai ou não ser retificada pela realidade. Né? Então, existe um campo das coisas que não conseguem nem ser, dentro das disciplinas, que não conseguiriam sequer ser formuladas, perguntas que não se podem fazer, porque elas não encontram respaldo naquilo que se entende por pensamento em determinada época, por algo que é pensável. Simplesmente são perguntas que não fazem sentido.
para a gente é mais fácil olhar perguntas que não fazem mais sentido. Na linguística, não sei quantos vocês tiveram da letras, mas na linguística, a gente não se pergunta mais, por exemplo, problemas filológicos. Ficar estudando a declinação e como que... Mas, enfim, etimologia, isso não é mais linguística. Né? Isso não é mais linguística porque existia um autor no século XIX que, enfim, deu 3 cursos numa universidade em Genebra. Os alunos, eles coletaram isso e transformaram num acontecimento discursivo, que é a publicação dos cursos de linguística geral, que só foi fazer efetivamente efeito no fim da década de 40, começo da década de 50, que é quando é o boom do estruturalismo, né? A partir dos anos 30, principalmente. Esse acontecimento discursivo, essa disrupção discursiva do que era linguística, pegou um grande número de problemas e colocou para fora do escopo da linguística e, ao mesmo tempo, incluiu um monte. Então, para a linguística, não faz mais sentido, por exemplo, perguntar da etimologia. Mas, para a filologia, não faria sentido, para a filologia da época, perguntar, por exemplo, sobre um sistema de valores opositivos, como fazia Saussure. Não era assim que se entendia o que era uma língua. Né? O objeto se modificou, a disciplina se modificou, e outras coisas podem ou não entrar no domínio da verdade. O último controle, então, ele não diz respeito necessariamente ao objeto do discurso, mas aos falantes, né? E aí eles são 3. O ritual, que define a qualificação que devem possuir os indivíduos que falam. Então, se a gente for pensar, ele usa os exemplos da psicanálise e da medicina clínica, do psiquiatra, porque grande parte do trabalho dele, até então, até a ordem do discurso, tratou da história, ele descreveu a história da loucura. Na Idade Clássica, ele escreveu Os Anormais, que era um curso que ele deu, em que ele falava sobre, enfim, a história da loucura, ele chamou do que ele chamou a experiência do louco. E depois ele vai retificar isso, enfim, na Arqueologia do Saber. Mas ele também, nos Anormais, ele estudou o que eram os indivíduos perigosos, então os loucos, os marginais de uma sociedade, os bandidos, enfim, toda uma miríade de coisas. Ele tem o Nascimento da Clínica, em que ele falava sobre o nascimento da biologia e o que é entendido como um corpo doente, né? Então, a partir desses estudos, ele eleva que existe um ritual específico para que certos discursos sejam proferidos, principalmente os discursos do saber. Por exemplo, é preciso que um psicanalista passe por toda uma formação fora da universidade específica, que são as escolas de psicanálise, para que ele possa dizer sobre o desejo do louco, o desejo, enfim, do neurótico, ou o desejo daquele que tem um sofrimento. O médico, ele passa por todo um processo de construção de ritual, de qualificação dentro das especialidades, que vai permitir que ele consiga falar, primeiro, por exemplo, da psiquiatria, também desse louco, obviamente não da mesma perspectiva da psicanálise, por mais que existam psiquiatras psicanalistas, né, mas que ele possa falar, diagnosticar aquele objeto, e dar valor para aquele objeto, e dar sentido final. Então, lembra, aquele primeiro critério, né, da ideia de que existem rejeições de palavras, quando eles são reintroduzidos, é a partir da qualificação daqueles que podem falar na sociedade, e podem, inclusive, traduzir esse discurso para um discurso racional e compreensível. A outra forma, então, de controle dos falantes é que eles devem participar as doutrinas, né? O Foucault, de novo, ele retoma a psicanálise, ele critica o marxismo, porque eram com quem ele estava debatendo uma certa hegemonia psicanalista, que você só podia pensar o desejo na França a partir da psicanálise, a partir principalmente do Lacan, mas ele era contemporâneo, então o Lacan estava começando, ainda existe uma grande polêmica em torno do Lacan. Se eu não me engano, quando ele escreve a origem do discurso, Lacan já tinha sido expulso da escola freudiana de Paris. Mas, enfim, a psicanálise tinha se tornado um tema incontornável, e a mesma coisa o marxismo, né? Então é preciso lembrar que aqui é o começo da crise do acontecimento maio de 68. Maio de 68 se dá, a gente está vendo ainda a elaboração inicial desse acontecimento, né? Então é disso que ele está falando, ele está mostrando esses problemas. E aí, então ele vai pegar esses 2 exemplos e vai falar, bom, para você ter um discurso validado, você precisa necessariamente, o seu discurso ele é controlado a partir das doutrinas, da escola de um só e mesmo conjunto de discursos, né? Então é preciso falar dessas coisas, dessa forma, desses objetos,
e para, enfim, fazer sentido, para que o seu discurso tenha um peso específico, né? E aí ele vai falar que a ideia de heterodoxia, eu juntei, de heresia e ortodoxia, ou seja, de ortodoxia, tradição, e alguma forma de revolução, ou de, enfim, ele traz essas palavras, né, então, de tradição e rebelião, talvez seja mais próximo, não seja uma questão, um exagero, né, não seja uma exacerbação. Todo o discurso, em se organizando em doutrinas discursivas, ele necessariamente estabelece o que é preciso ser o clássico, o tradicional, e tudo aquilo que é o polêmico, aquilo que vem como dissidente, né? Isso é fundamental do discurso e das disciplinas científicas. E o terceiro, ele vai falar que toda a sociedade, para controlar os falantes, ela tem os sistemas de ensino e os sistemas de educação, né? Seja o sistema de ensino formal, secundário, seja ele universitário, seja ele leigo, como a psicanálise, mas que é uma maneira política, que ele vai falar, de manter ou modificar a apropriação dos discursos. Como que eu posso, então, aceder à posição possível de falar, né? E, enfim, gozar dos saberes e dos poderes que essa posição me fornece. Beleza? Então, ele apresenta esse objeto, que é controlado dessas formas, e ele desenha, então, negativamente o discurso, né? A partir das formas como ele é controlado, como ele é regrado, como é feita a economia dele na nossa sociedade. Quando ele coloca esse problema, ele vai falar, bom, então o que eu quero fazer? Qual é a minha perspectiva de estudo? E aqui ele está publicando justamente logo após a arqueologia do saber, e quando ele vai propor a ideia de uma genealogia. Então ele ainda traz muitos elementos do que ele propõe na arqueologia do saber, e já começando a elaborar como ele quer abordar isso para conseguir chegar nas dinâmicas de poder que subjazem a esses discursos, certo? Então, os princípios metodológicos que ele vai propor são 4, e cada um deles vem substituir ou vem em oposição a alguma ideia proposta na história das ideias, na história do conhecimento, na história do pensamento, que são, enfim, história das coisas, que são os interlocutores que ele mesmo traz como forma de campos interlocutores, que ele traz para ele mesmo se opor. O primeiro, então, é o princípio de inversão, certo? Que em vez de uma origem fundante do discurso, o discurso, então, ele tem uma origem clara e determinada, e é lá que nós temos que buscar, então, a origem desse discurso, onde ele se inicia. Então, quem primeiro diz, ou qual foi o acontecimento histórico que fundou esse discurso, e que está lá, então, a realidade desse discurso. Ele vai falar que, enfim, a essa ideia de origem, né, de uma busca pela origem, é preciso pôr a ideia de rarefação e recorte. Todo discurso ele existe localmente, por isso recorte, e ele se rarefaz, no sentido de que ele não se apresenta positivamente, integralmente, apenas em um campo e de uma vez só. Você consegue abordar um discurso justamente pelo mecanismo pelo qual ele se difunde na sociedade. Então, não é, por exemplo, o discurso cartesiano, mas é como um discurso de uma racionalidade se embreia, por exemplo, na economia, na linguística, na biologia. Não é exatamente isso que ele está falando, mas eu estou dando um exemplo, né? Então, como você tem que observar, então, enfim, não um ponto de partida, buscar lá a verdade do discurso, mas a questão é que essa verdade do discurso, o que é o discurso, na verdade está rarefeito e recortado pela sociedade. Então, pela ideia de uma criação ou de um cogito, né, de um sujeito que criativo funda um discurso, ou de uma racionalidade que cria uma historicidade progressiva para esse discurso, ele vai propor a ideia de acontecimento. Existem na nossa sociedade, na história da nossa sociedade, sessões descontínuas em que entre elas existe um certo atrito em que alguma coisa outra acontece. O que é um acontecimento? Me perguntaram no fim da semana passada, acontecimento é a mesma coisa que evento? Não, porque acontecimento tem um valor teórico muito forte. Um evento pode ser qualquer coisa, um evento pode ser uma ação, um estado, sei lá, um evento pode ser eu ir daqui eu estou sentado até a cozinha da minha casa, né? Um acontecimento, ele é necessariamente uma disruptura. É sempre que houver uma disruptura, uma descontinuidade. Isso é muito importante para ele.
a ideia de descontinuidade, a história como um processo de descontinuidade, né, de linhas que vão se cruzando e que vão de atritos que vão se formando, de novas séries de irregularidades que vão se construindo. Outro aspecto, então, da diferença entre um evento e um acontecimento é que o evento pode ser momentâneo, né? Ele pode ser contemporâneo à própria enunciação. Ir na cozinha é um evento que acabou, eu fui na cozinha. A ideia de acontecimento, ela supõe diferentes temporalidades. Eu posso ter um acontecimento de curta duração, de longa duração, de média duração e de longa duração. Mas mesmo de curta duração, como foi, por exemplo, o maio de 68, ele não se dá na imediatez do seu início. Porque a origem, lembrando, de novo, não é o problema. A origem não é o problema de pesquisa. Mas a origem não é importante. Né? O importante é entender que em determinado momento as coisas tiveram que se reconfigurar. E é isso que ele chama de acontecimento, essa reconfiguração. Certo? Mesmo um acontecimento de curta duração, ele tem uma temporalidade mais longa que um instante. A gente pode pensar em acontecimentos de curta duração. Desde, por exemplo, a prisão do Lula, que durou 2 anos. Obviamente que ela não começa com a prisão do Lula, né? Ela começa com o golpe, começa com a deposição da Dilma, começa com o antipetismo, cresce até a gente pode voltar até o mensalão e ver como é que isso se constrói. Então, veja, o acontecimento, ele se dá num escopo que é anterior àquilo que eu nomeei o acontecimento, que é a prisão do Lula. Mas ela é um acontecimento, porque ela reconfigurou um aspecto político, né? E ela nem começa e nem termina com a soltura dele. Para explicar a prisão do Lula, a gente tem que voltar antes e entender que séries de irregularidades foram quebradas, como isso se deu, e a partir de que momento isso enfim, que isso reconfigurou uma das linhas de força da política brasileira, né? Um segundo, então, que deriva dessa ideia de acontecimento, o segundo aspecto que ele vai falar para a gente observar os discursos, é a ideia de descontinuidade. Então, em vez de uma unidade, um discurso que se mantém igual, ou um discurso que se mantém coeso na história, e que ele vai, então, progredindo e trocando as suas peças para se aperfeiçoar, então, se manter ainda coeso, se manter coerente, se manter unívoco durante toda a sua história, isso para ele não faz sentido. Isso para ele não, isso é um equívoco. Porque um discurso, se ele é rarefeito, e ele sempre, né, ele se difunde, e a gente tem que sempre partir de uma parte de um recorte, porque ele é localizável, enfim, em determinado... Localizável não no sentido de que eu consigo ir lá, mas ele é regional, ele é regionalizado, ele é localizado, né, ele se dá em uma determinada localidade. Não que lá também esteja a verdade dele, mas ele não é global. Esse é o ponto, né? Então, no meio não faz sentido eu buscar uma unidade. Eu preciso entender como que esse acontecimento discursivo, ele se relaciona com uma série discursiva. Ele instaura séries. Ele modifica séries. O que se rompe discursivamente com o acontecimento são as séries discursivas, né? A partir do momento, então, voltando a um exemplo do Saussure, quando é publicado o curso de Linguística Geral, e ele se torna, então, ele começa a reverberar nas pesquisas científicas dentro daquela disciplina, o que muda são as séries discursivas efetivas e realizadas dentro da linguística. Seja uma polêmica que se dá ou não com o estruturalismo, e se é preciso, então, ver a língua como um sistema ou não, enfim, seja a partir do momento que ele começa a ser reivindicado como um projeto científico. E enfim, se configura toda uma nova atualidade do que seria a linguística. Então, isso é a quebra de pensar não uma unidade, mas uma série. O terceiro princípio metodológico, enfim, é a ideia de especificidade. Então, ele vai falar que, em vez de uma realidade apreensível, o discurso não é uma realidade apreensível, é uma imposição simbólica. O que ele usa, ele usa uma frase, eu ia trazer, mas eu achei que ia ficar muito poluído a citação, mas ele fala que o discurso não é uma verdade em si, mas ele é uma violência que nós aplicamos às coisas. É uma imposição violenta às coisas. Isso, ele está aqui se opondo a uma corrente muito forte, e é por isso que ele foi chamado de nominalista, como uma perspectiva nominalista da linguagem, como se a essência das coisas estivesse nas palavras, e também não é isso, né? Quando ele traz, ele falou que existe o discurso, né? A materialidade do conhecimento está no discurso, não está nem na realidade, nem nas palavras, está nesse sistema discursivo, e que esse sistema discursivo ele é uma imposição às coisas. Nós pegamos as coisas, a realidade não está lá, nós falamos delas, então, inclusive, nós construímos aquilo como coisas, né? Isso pode parecer pouco claro quando a gente fala, sei lá, de uma pedra, de uma
de fenômenos físicos, né? O que é uma pedra, uma planta, mas veja, o que a gente pode chamar de uma pedra? A gente tem que produzir uma certa... a gente tem que simbolizar, criar uma forma simbólica de denominar aquilo. Porque a gente podia não ter chamado uma pedra de uma pedra, a gente podia ter entendido que a pedra era só uma unidade menor de uma outra coisa, né? Por exemplo, a pedra era uma montanhinha, então a gente ia chamar pedra de montaníssima, porque ela é uma montanha muito pequena, né? E aí você tem uma pedrona, que é uma montanhona. Mas não, a gente separou pedra e montanha, se você fala em pedra, você nem pensa em montanha, porque ela não faz parte dessa cadeia simbólica, nessa cadeia de simbolização do real. Então a gente impõe uma forma, a gente impõe um discurso, um sentido às coisas, e é preciso observar, então, a regularidade com que é dessa imposição. Então a questão não é a originalidade, para você observar um discurso no que ele é original, no que ele é diferente em si mesmo, no que ele instaura como novo, no que ele faz, como, enfim, lembrando da ideia de criação e código. Todos esses conceitos, eles se embrenham, né? Mas é preciso entender como um discurso se impõe regularmente para construir a realidade, né? Então, como que essas séries, instauradas por um acontecimento, elas têm uma cadência própria de imposição na realidade, certo? E é isso que tem que ser observado. Filipe, desculpa te interromper, mas é que a Alana tinha levantado a mão e a Bruna deixou uma dúvida aqui no chat, então, enfim, não sei se você prefere. Não, acho que pode ser. Se for relativo ao que eu estou falando aqui agora. Não sei, a Alana tinha levantado a mão primeiro. Alana, você quer colocar a sua dúvida aí? Posso falar. Filipe, você falando... Tá baixo? Não. Tá. Você falando sobre a visão do Foucault, me veio muito da dematerialista. Esse acontecimento discursivo está ligado nas séries discursivas. Aí um bebeu da fonte do outro, assim, realmente o que eu estou pensando é semelhante ou não? Sim. Então, essas ideias, esses 4 pontos que estão aqui colocados, eles são, na verdade, foram primeiramente expostos, eles estão desenhados, de uma forma geral, na arqueologia do saber. O Péchet, quando ele propõe, em 71, ele tem 2 textos que propõem as bases da dematerialista, né? Tem um texto fundamental, que é o texto inaugural, que é o AD 69, Análise Automática do Discurso, que ele publica em 1969, e depois tem em 1971, que é quando ele publica o Códice Siriano com a Polanyi e com a Claudine Arroche. Em 71, ele cita diretamente a arqueologia do saber e ele fala em formação discursiva. Então, tem um diálogo constante. Inclusive, ele remete todas essas questões a um diálogo com o Foucault. Eu não diria que ele traz do Foucault isso, necessariamente. Eu acho que ele encontra no Foucault a ocasião de um diálogo frutífero. O que ele traz efetivamente do Foucault é a ideia, principalmente de formação discursiva, ele vai adaptar, mas ele traz do Foucault, e a ideia de arquivo. Isso sim. Mas, por outro lado, a gente está falando de um momento que ficou conhecido como o momento das teorias da multiplicidade. Então, o maio de 68, que é uma coisa que une, em certo sentido, enfim, que dá uma certa, como um acontecimento histórico, dá um pontapé para essas preocupações, dá uma regularidade para essas preocupações, fez com que, enfim, fosse se questionar efetivamente todos esses pontos que o Foucault está colocando aqui. Então, ele não é o único a falar disso. Ao mesmo tempo que ele estava falando disso, você tinha o Althusser escrevendo sobre o acontecimento, né? Mas ele escrevendo os aparelhos ideológicos de Estado e também a ideia do... diacho, me fugiu. Vou chegar lá. Da história sem sujeito nem fins. Sem sujeitos nem fins. Que é justamente a ideia de que não existe um grande sujeito fundante que move a história. Né? Por isso, uma história sem sujeito. Então, aqui ele também está se opondo à ideia de criação e cogito, e de originalidade, em certo sentido, e sem fins,
porque a história não tem um ponto final. A história não tem uma especificidade, eu li aqui, ela não tem um objetivo final, que seria, por exemplo, a emancipação do homem. Seja pelo idealismo, pelo aperfeiçoamento, na perspectiva hegeliana, do Estado alemão, principalmente, né, ou seja, por uma visada materialista, histórico-materialista, que seria o fim da luta de classes. O que o Althusser vai propor é justamente a ideia de que existem acontecimentos que instauram regularidades, e depois isso vai se tornar, na última fase do pensamento dele, nos anos 80, ele vai falar do materialismo aleatório, que é a ideia de que, enfim, ele vai quebrar, literalmente, com a ideia de qualquer teleologia, e vai propor que a história são linhas de temporalidades distintas, que em determinado momento essas linhas se chocam numa ocasião que ele chama de dar pega, ou seja, elas dão liga. Por alguma razão material, elas dão liga naquele momento histórico, e essas linhas já podem ter se cruzado antes, e nunca ter dado pega, mas agora elas deram pega e elas criam uma série nova, elas se tornam um acontecimento. Então assim, Péchet fala de acontecimento, fala de séries, né, das séries, das sequências discursivas e das paráfrases das sequências discursivas, então essas séries de paráfrases, mas porque justamente era uma forma de pensar que se inicia naquele momento, eram preocupações específicas daquele momento. Isso, por exemplo, Deleuze vai desenvolver isso em diferença e repetição, pela ideia batendo muito forte na ideia de que, contra um anti-hegelianismo muito forte, principalmente a ideia de contradição, que vem do Hegel, né, uma tradição, é uma herança hegeliana do pensamento marxista, a ideia de contradição. Por mais que eles vão reformular, ainda existe esse traço histórico, mas ele vai definir que não, que existem formas não idênticas de se construir a semelhança, e que é preciso Então, essa ideia de que todas essas ideias aqui, elas estavam sendo fermentadas e fomentadas por diversos pensadores. Então, respondendo a sua pergunta, depois de uma longa digressão, eu não diria que ele puxou daqui, mas com certeza dialoga, né? E isso eles vão encontrando respaldo um no outro nos desenvolvimentos dessa teoria. Aí a dúvida, aí tinha mais uma, não sei se respondeu, aí outra dúvida, não sei. Acho que é a da Bruna, deixou aqui no chat. Filipe, nos escritos de Foucault, é possível encontrar um conceito de discurso semelhante ao que defende Péchet quando define discurso enquanto efeito de sentido entre locutores ou materialidade específica da ideologia? Não. Esse eu acho que é o grande ponto Esses dois são os dois grandes pontos de conflito na definição de discurso. Primeiro, porque para o Foucault ele vai falar que para o discurso o sentido, e isso tem uma razão muito específica, ele não é um problema, porque quando ele fala isso, ele estava dialogando principalmente com a história do pensamento, com a semiologia estruturalista, que buscava no discurso elucidar o discurso. Então é isso que o discurso está dizendo, né? Então é isso que o discurso... então essa é a verdade desse discurso. Para ele, por isso que ele vai falar que a arqueologia não é uma interpretação, enquanto que a análise do discurso péchetiana, ela se reivindica uma teoria interpretativa, né? Essa é uma grande diferença. Por quê? Para o Foucault, quando ele fala disso, ele está falando dessa forma de hermenêutica, né? Seja uma hermenêutica, a hermenêutica do Gadamer, que é a hermenêutica filosófica, seja a hermenêutica jurídica, seja a hermenêutica, enfim, a semiologia estruturalista. O que eles estão propondo é sempre restituir o sentido, né? Dar, então, uma interpretação que vai, em certo sentido, substituir o que está escrito, né, no texto original. É uma analogia ao texto original. E aí ele vai se opor a isso, enquanto que o Péchet vai reivindicar uma posição interpretativa, né, e por isso que ele vai falar que é um efeito do sentido entre interlocutores, e vai tentar, justamente, dialogando e criticando, em grande medida, criticando esses mesmos problemas, só que ele vai criticar e falar assim, bom, é possível falar do sentido sem for falar de uma restituição de um sentido verdadeiro, de um sentido fundante, né? É possível falar de efeitos de sentido. E eu acho que da onde vem um dos princípios mais bonitos da análise do discurso materialista, que é o princípio da metáfora sobre o sentido, que a gente vai falar mais disso semana que vem, que é a ideia de que o sentido não existe em uma cadeia ou outra, por isso que não faz sentido eu olhar para uma sequência discursiva ou outra e tentar restituir ali qual era o sentido verdadeiro, porque o sentido não está em uma nem em outra, mas entre elas, né?
Então, quando ele fala como materialidade ideológica, o Foucault ele escreve num texto que chama Verdade e Poder, e ele escreve isso também em Arqueologia do Saber. Vamos me ater à Arqueologia do Saber. Ele fala que ele recusa a noção de ideologia e de ciência como unidades epistemológicas, porque ele não vê nesses dois conceitos para o problema que ele está se colocando. Ele não acha que eles resolvem, e que eles estão imbuídos de uma polêmica muito grande para o que ele está querendo movimentar. E justamente como a ideologia, ela tem, enfim, por mais que para análise do discurso materialista ela tenha sido muita ideologia como ela é trabalhada pelo Althusser, é preciso lembrar de novo que o Althusser ele era um autor marginal nessa época. Ele era um autor dissidente do marxismo francês. Então, quando Foucault fala que ele recusa a ideologia, ele está falando que ele recusa toda essa polêmica que se dá na ideologia, como a ideologia sendo ou não uma forma de máscara da realidade. Ele falou, o problema não é saber se algo é ideológico ou científico, né? É saber as relações de saber e poder que estão se dando em determinada construção do saber. Então, aí se dá uma grande diferença. Quando ele recusa o sentido, é para recusar essa hermenêutica que restitui o sentido, e quando ele recusa a ideia de ideologia e ciência, é também para recusar essa problemática marxista que, para ele, centrada ainda no Estado, centrada na luta de classes especificamente, e centrada no problema da contradição e do desvelamento da realidade, para ele, esses são problemas que não são produtivos para os problemas que ele está tentando colocar. São conceitos que não são produtivos. E são, inclusive, as duas grandes polêmicas, talvez, essas duas e o corpo, a ideia do corpo, são os três grandes queixas que o Péchet, os três grandes defeitos, ou os três grandes empecilhos de um acompanhamento do pensamento do Foucault, para análise do discurso materialista. São três pontos de embate e de oposição. Tá bom? Bom, acho que era isso, né? Posso continuar? Sim, acho que é isso. Isso mesmo. Beleza. O último critério, então, que ele coloca é o critério de exterioridade para análise. Ela precisa ser, enfim, buscar... é quase uma perspectiva. É preciso olhar o discurso com uma exterioridade para justamente, novamente, não buscar no discurso um núcleo escondido do qual, onde ele conteria a sua verdade e onde ele conteria aquilo que ele disse, mas que, na verdade, o discurso é uma superfície de inscrição significante, né? Eu crio sentidos, e o discurso, então, é uma superfície de inscrição. Então, eu preciso abordar essa superfície de inscrição, não para tentar restituir algo que não está lá, porque não existe uma profundidade nisso, é uma superfície, certo? Mas entender, então, como ela vem a ser. Como que a história se configura para que esse enunciado, ou esse discurso, possa ter assumido dessa forma que ele assume. E é por isso que, para ele, vai ser a noção de significação, então, de sentido, em grande medida, vai ser substituída para a noção de condições de possibilidade. Na AD, todos os 4 critérios vão ser, na AD materialista, né, eles vão ser retomados. A ideia de acontecimento é fundamental para a análise do discurso, né, a análise do discurso se pauta por acontecimentos, a ideia de série, como a gente está conversando, de regularidade, mas também a ideia de condições, não de possibilidade, mas condições de produção. Porque, veja, a questão não é mais como o Foucault vai falar, né, que eu já do saber, não é saber como um enunciado apareceu e não outro em seu lugar, mas saber, dado que esse enunciado material ele existe, quais foram as condições da sua produção, ou seja, o que levou a que ele fosse produzido, para que eu possa entender quais são os efeitos de sentido que em determinada sociedade, em determinada conjuntura social, ele vai pelas paráfrases produzir, né? Mas esses 4 princípios, eles são, enfim, verticais ao pensamento dos 2 autores, mesmo que eles vão tomar, dependendo de cada um deles, matizes bastante diferentes. Bom, eu termino essa parte, então, com essa citação em que ele resume o que ele pensa e o que ele se propõe a fazer. E eu acho que, se não é a única, é uma das poucas vezes em que ele usa o sintagma, análise do discurso, seja na Palavras e as Coisas, que é quando ele vai falar efetivamente de discurso, né? Palavras e as Coisas, Arqueologia do Saber, e na Ordem do Discurso, eu acho que é a primeira vez que ele usa esse sintagma, né? Se propõe a fazer uma análise do discurso. Mas aqui não como uma linha do pensamento, mas é pensar assim, fazer a análise do discurso é fazer isso, né? Então, em todo caso, uma coisa ao menos deve ser sublinhada.
A análise do discurso, assim entendida, ou seja, como ele vem explicando, não desvenda a universalidade de um sentido, ela mostra à luz do dia o jogo de rarefação imposta, com um poder fundamental de afirmação. Rarefação e afirmação. Rarefação, enfim, da afirmação, e não generosidade contínua do sentido, e não monarquia do significante. E agora, os que têm lacuna de vocabulários, que digam, se isso lhe soar melhor, que isso é estruturalismo. Então, para além desses 3 shades que ele joga no fim, ele traz aqui resumida a perspectiva dele sobre o que é fazer uma análise do discursivo, em que ele se opõe, então, enfim, a isso que seria... Eu não quero buscar um universal, um discurso universal, por isso uma universalidade de um sentido. Seja uma universalidade de um sujeito fundante que institui um sentido e que vai decaindo e se desconfigurando com o tempo, que seria preciso, então, restituir a sua forma original, seja uma universalidade no sentido de um saber abstrato e, enfim, efetivamente generalizante, né, serve para qualquer coisa, pode falar de qualquer coisa, e que tem uma certa coerência interna que vai se mantendo. Então, um sentido, não só como sentido significação, mas a gente pode pensar sentido como direção também, né? Aqui ele está fazendo isso, é possível dizer que ele está fazendo um jogo de palavras com isso, com sentido, né? Com essa orientação única, né? O que ele está propondo, então, é justamente trazer a luz do dia, ou seja, evidenciar o que já está posto e a gente só não soube ver pelos nossos princípios epistemológicos, né? Que é o jogo de uma rarefação imposta. Ou seja, jogo de uma dispersão e de uma rarefação, uma divisão, né, na sociedade imposta ao discurso, com um poder fundamental de afirmação. Então, novamente, o discurso não é uma negação, não é um sentido a ser desvelado, ele é afirmativo, ele está sendo dito. Ele vai falar na arqueologia do saber. A análise do discurso, ela se propõe a analisar o que é o já dito, não a possibilidade do dizer e nem o não dito, mas é justamente aquilo que foi dito e enunciado no arquivo, numa época. Tá bom? E aí ele continua, rarefação e afirmação. Rarefação, enfim, da afirmação, né, um discurso que se afirma rarefeitamente, e não generosidade contínua do sentido, aquele atacando os historiadores em geral, e os lógicos, e não monarquia do significante, jogando mais um shade na psicanálise, né, a ideia e na semiologia, na ideia de, enfim, de um nominalismo, que é uma ideia de que as coisas se resolvem pelas palavras. E, por fim, em todos os críticos que diziam que o que ele fazia era estruturalismo. Então, ele dá várias razões de mostrar que aquilo que ele está fazendo se opõe categoricamente à ideia do estruturalismo de construir grandes estruturas sociais que poderiam ser observadas não importa onde, né? Então, a ideologia, o inconsciente, e, enfim, a Butler faz uma crítica justamente dessas duas posições, né? Para pro Lacan, a ideologia, o inconsciente, ele é atemporal, né? Então ele é transhistórico, ele existe não importa quando, ele existe desde que a sociedade é a sociedade. A ideologia, e Althusser bebe em Lacan, ele vai afirmar que a ideologia também seria transcendental, no sentido de que a ideologia é meio que uma lei da história, enquanto que o inconsciente é a lei do simbólico. Não, simbólica lei, seria a lei do subjetividade. Né? Então, se houver subjetividade é porque é inconsciente, se há história é porque é ideologia. E eles dois eles traçam, né, porque Lacan vai pegar isso, e se Althusser pega de Lacan pega de Lévi-Strauss, quando ele vai afirmar que toda cultura é imanente a toda cultura, e ele lê Saussure para falar disso, uma estrutura diferencial de parentesco. Né? Então, por isso que ele vai falar que o tabu fundante da sociedade é o tabu do incesto. Então, essa estrutura do tabu do incesto e a prática diferencial de troca entre homens e mulheres, Althusser vai falar que isso é a base de toda a cultura. É aí que Lacan vai reinterpretar Freud, um dos lugares que ele pega, e é dessa reinterpretação, dessa leitura sintomal de Freud, que Althusser propõe fazer uma leitura sintomal de Marx, e vai propor, então, a transcendência da ideologia. Isso muda, isso é uma discussão muito longa, mas eu estou sublinhando, mais ou menos, quais são, enfim, as oposições que Foucault está fazendo aqui. Seja a um estruturalismo cultural, vindo de Lévi-Strauss, seja um estruturalismo psicanalítico, vindo de Lacan, seja um estruturalismo histórico, vindo do Althusser. E de outros autores que leram e fizeram outras interpretações disso, como, por exemplo, a fenomenologia estrutural do Sartre, a semiologia estrutural do Barthes, enfim, e outros pensadores contemporâneos. Tá bom? Essa é a bibliografia, essa é a capinha desse livro fofo. Recomendo muito que vocês leiam. Ele é um livro que cada vez que a gente lê,
a gente aprende uma coisa diferente. E ele é um livro, enfim, cheio de minúcias, cheio de pequenas partes. Tem mais alguma dúvida nesse momento, gente? Ou a gente passa para o próximo? Oi, Filipe, é o Sam aqui. Não temos dúvida por enquanto. Beleza. Então vamos respirar e tentar dar conta de falar tudo que eu achei que eu conseguia. Vamos lá. Bom, tendo apresentado isso que é o objeto do discurso e que ele participa mais ou menos do programa de pesquisa tanto do Pechet quanto do Foucault, queria me centrar agora, mais especificamente, como está na minha programação, nessa introdução à obra do Michel Foucault. É uma introdução, uma de outras 1000 possíveis. Eu fiz um recorte muito específico para o que eu quero falar aqui, a partir das ideias desses dois métodos, né, que ele propõe, a arqueologia e a genealogia. Bom, os tópicos vai ser a ideia de como ele vem do arquivo para a cartografia, o problema dele ser o arquivo, né, a arqueologia do saber, para a cartografia do poder, na fase genealógica, apresentar, então, o método arqueológico, o que seria fazer a genealogia do poder. Essa divisão se dá porque o método da genealogia do poder pressupõe o método arqueológico, né? Ela modifica, nega alguns princípios quando ele propõe a genealogia, mas ainda está lá. Ele vai dizer em vários momentos que a genealogia ela sucede à interpretação discursiva, tá bom? Seria o método arqueológico. Bom, para fazer um paralelo, para entender o pensamento do Foucault, eu gosto muito de uma frase que o Deleuze, quando ele está comentando o livro que ele escreveu sobre o Foucault, e por que ele escreveu esse livro, e enfim, como ele organizou esse livro dele, e ele vai apresentar a ideia de que o pensamento do Foucault, e para pensar Foucault, é preciso pensar a partir das suas crises. E ele parte de uma tese geral em que ele diz que a lógica do pensamento é o conjunto de crises que ele atravessa. Assemelha-se mais a uma cadeia vulcânica do que a um sistema tranquilo e próximo do equilíbrio. Aqui a gente já vê, retomando, né, porque quando ele fala que a lógica de um pensamento é o conjunto de crises, ele não está falando só do Foucault. Era comum, eu não sei se isso é comum em outros lugares, mas eu sei isso do Deleuze e do Foucault, pelo menos, que os filósofos daquela época, eles faziam, antes de começar a produzir obras próprias, eles escreviam eles escreviam comentários de outros autores. O Deleuze escreveu não só Foucault, que é um comentário bastante posterior ao Michel Foucault, mas ele escreveu 2 textos sobre o Spinoza. Ele escreveu um texto sobre o Bergson e um texto sobre Nietzsche. E acho que um sobre o Kant. Enquanto que o Foucault escreveu um sobre um filósofo que eu não faço ideia de quem seja, que é o Raymond Roussel, que é um outro filósofo francês, escreveu sobre o Kant. Enfim, eles têm essas formas da tradição filosófica, não sei se é só francesa, de escrever esses comentários para só então colocar o seu pensamento. Por que isso é importante? Porque também era importante para Deleuze, então, pensando de novo na teoria das multiplicidades, entender como se dá um pensamento. E aqui a gente vê justamente a mesma preocupação que o Foucault teve, que o Althusser teve, que o Pechet teve, né, porque ele também não está mais aqui, de não pensar a partir da continuidade, do equilíbrio, como é que o Foucault colocava? Não está aqui. De um sentido que se mantém linear, né? É preciso pensar a lógica a partir das crises, né? Crise é uma outra forma de descrever um acontecimento. Todo acontecimento é uma crise. É uma crise do significante, é uma crise histórica, ela é uma crise política, enfim, não há acontecimento que nos dá uma crise. A crise, pensando, enfim, talvez uma forma interessante de entender crise, é o que a Hannah Arendt fala. A crise, ela não é o abandono. A crise é um momento em que a tradição é colocada em xeque, então é um momento de revitalização da tradição, né? Então aqui a tradição, em certo sentido, ela se reafirma, mas é também um momento de que a tradição se modifica, em que ela passa a incorporar outros elementos. Então, por isso que ele se assemelha mais a uma cadeia vulcânica, então, momentos de erupção, e, enfim, momentos que modificam essa cadeia, e momentos de tranquilidade, do que um sistema pronto, equilíbrio, que vai progressivamente se colocando. Isso é importante porque a transição que eu estou focando, né, que é da ideia da arqueologia para a genealogia, ela é motivada por uma crise, né? É uma crise justamente com a ideia de poder,
que ele não pressupunha, que ele não dava tanto, não dava praticamente nenhuma vazão para isso, que ele foi vendo cada vez mais forte. Bom, o pensamento do Foucault para o Deleuze, ele separa em 3 fases. As que nos interessam são a primeira e a segunda, em que ele fala que primeiro Foucault ele se dedica às formações históricas. Então, então como que o saber, o pensamento, se configurou historicamente. Então, ele tem a história da loucura, né, ele coloca dentro dessa primeira fase esses 5 obras do Foucault, que são a história da loucura, na Idade Clássica, Nascimento da Clínica, que é a tese de doutoramento do Foucault, em filosofia, As Palavras e as Coisas, que ele escreve em 66, a Arqueologia do Saber, que é uma retificação, a Arqueologia do Saber é um balão, uma retificação de alguns pontos, e um balanço desses 3 livros anteriores, e a Ordem do Discurso. Existe também uma cisão, mas que é questionável dentro da própria ordem do Foucault, da obra do Foucault, que é colocar que até As Palavras e as Coisas ele estaria numa fase mais estruturalista, então que, na verdade, a primeira crise seria dentro das formações históricas, que é quando ele retoma e revê as teses estruturalistas dele. Não sei se é possível, ou se é interessante fazer essa pontuação, mas entre essas 3 primeiras obras e a Arqueologia do Saber, existe sim uma ruptura, porque a arqueologia vem como uma retificação, né, instaurando a ordem discursiva. Então existe essa primeira crise, né, e aí ele escreve a Arqueologia do Saber, a Ordem do Discurso, e isso, enfim, permeado pelas aulas que ele dá no Colégio de França, ele vai modificando esse problema, e essa crise já se inicia nas últimas páginas da Ordem do Discurso, quando ele propõe que a pesquisa dele vai se pautar por 2 métodos. Um primeiro momento crítico, que é o arqueológico, e o segundo momento é genealógico. Então a genealogia já aparece na Ordem do Discurso, né, que seria justamente entender mais ou menos como os poderes se enfrentam, quais forças estão em questão dentro dos saberes. O Deleuze, então, ele coloca para a gente que a pergunta que move o Foucault da primeira crise, dessa primeira fase das formações históricas, para a segunda fase das estratégias, pode ser traduzido pela pergunta, né? Beleza, o que o força a descobrir o poder sobre o saber? Então, o que o leva a observar naquilo que ele estava descrevendo do saber, e como o saber ele era dividido, separado, privilegiado na sociedade, qual é o poder que reina e que emana, ou que sustenta esse saber? E é daqui que vai vir um primeiro paizinho muito famoso do Foucault, que são as relações de saber-poder, ou poder-saber, né? Que todo saber pressupõe um poder, e todo poder emana de um saber. Né? Então, essas 2 coisas, elas se entretecem na produção dos saberes e na forma como os poderes se exercem na sociedade. A fase das estratégias, ela se encontra em 3 obras, Vigiar e Punir, de 75, que é acho que é a obra mais famosa do Foucault, né, inclusive que gera desde citações famosas a memes, né, no Não é Engraçado, como as escolas se parecem com os hospitais, se parecem com os hospícios, se parecem com as prisões, enfim, essa infinitude, mas que realmente ele escreve algo, ele propõe esse paralelo. Depois tem o primeiro volume da História da Sexualidade, que é A Vontade de Saber, em 76. Então, no Vigiar e Punir, ele propõe o poder disciplinar, na Vontade de Saber, ele propõe o biopoder, e tem uma coletânea de textos que foi publicada primeiro em italiano e traduzida logo em seguida para o Brasil, que é a Microfísica do Poder, que são conjuntos de artigos, aulas, enfim, publicações diversas, em que o problema da genealogia está mais bem exposto ali. Né? Os textos que eu vou comentar aqui, os excertos que eu vou trazer para comentar sobre a genealogia, elas vão vir muito mais da microfísica, desse conjunto de textos. Esse aqui, ó, esse é o Microfísica do Poder, e que, enfim, em que ele resume, ele expõe esse pensamento, que a época justamente vai de 71, os textos vão de 71 a 77, que é o ano de publicação aqui no Brasil, que ele foi publicado no fundo, na Itália, na Espanha, e trazido para a América Latina, e publicado no Brasil, foi tudo muito rápido. Beleza? E só a título de curiosidade, se a primeira crise é entender o poder que se exerce a partir do saber e que se entremeia ao saber, o que vai levar o Foucault até a segunda crise, no fim da vontade de saber, principalmente, ele vai ser colocado o que o força a descobrir os modos de subjetivação fora das malhas do poder. Tem uma frase famosa do texto em que eu tirei esse comentário do Deleuze,
em que ele fala o que motivou o Foucault na terceira, que seria o espírito dessa segunda crise, né? Terceira, se a gente contar a quebra do estruturalismo na primeira, estaria resumida numa confissão que o Foucault teria feito para o Deleuze, que seria um pouco de possível, senão eu sufoco. Essa frase, enfim, poética, ela se traduz na ideia de que, bom, se as malhas do poder estão aí, e elas nos sufocam como sujeitos e como objetos, elas nos objetificam para nos controlar nos mínimos detalhes, e elas nos subjetificam para nos controlar enquanto grupos sociais, o que a gente pode fazer fora disso? Como é que a gente consegue se construir, fazer uma estética, uma ética de si, que se paute não pelas essas malhas do poder, mas que se oponha a isso, que seja algo uma forma um pouco mais ética, uma arte de viver mais própria, né? É uma fase muito bonita, mas que eu conheço muito pouco. Então, eu preferi nem trazer, porque também, por mais que se torne um ponto de discussão da análise do discurso Foucaultiana, ela não faz parte do método, que eu acho que é o mais importante aqui. Tudo bem? Bom, pensando então no método arqueológico, que é um método, ele vai propor de leitura de arquivo, né? A arqueologia, eu achei que eu tinha mudado a ordem, mas vai assim. A arqueologia, como método de análise dos discursos, e ele separa isso muito bem, porque a arqueologia, ela está num jogo constante, e o Deleuze fala muito disso, quando comenta, entre aquilo que é o visível e aquilo que é o enunciável, né? O Foucault traz isso desde o nascimento da clínica, desde a história da loucura, também na Palavras e as Coisas, justamente quando ele está se preocupando com palavras de um lado, o discursivo de um lado, aquilo que se pode dizer numa época, e o visível, as coisas, como as coisas se apresentam em determinada época. Caracas. Enfim, me perdi. Pronto, lembrei. No sentido de que, por exemplo, quando ele aborda o louco, quando ele aborda o doente, quando ele aborda mesmo o prisioneiro, posteriormente, essas coisas que se dão a ver, né? O louco, o doente, o prisioneiro, o sujeito desejante, e o mesmo desejo e as práticas sexuais, essas formas como elas se dão a ver, ela não é análoga àquilo que se diz delas. A sociedade, ela dá a ver determinados elementos, cria coisas, estabelece elementos como coisas para o pensamento, mas o pensamento tem uma outra forma de construir discurso sobre isso. E ele vai falar que a arqueologia, ela é efetivamente o método para análise do que é o aspecto discursivo, as práticas discursivas, né? Não a prática do não discursivo, do institucional, e do que constrói as coisas que nos dão a ver. Inclusive, é no choque dessas duas coisas que vai surgir o problema dele da genealogia, né? Que é justamente a não coincidência do que se diz, não coincidência, né, no sentido de lembrar que o discurso é uma imposição violenta às coisas. Então, é justamente nessa não coincidência, nessa violência necessária, né, que vai se dar o problema do poder. Beleza? Então, a arqueologia, como método, ela vai ter 3 conceitos fundamentais. Existem muitos outros. O livro, ele é um grande tratado teórico, um grande tratado epistemológico de quebra com a história das ideias, com a história do pensamento, com a história... São esses os interlocutores, né? Eu já falei, a história das coisas, enfim, que ele está propondo, né? Mas ele traz 3 pontos que são fundamentais para entender a arqueologia, e é eles que eu vou discutir. Bom, ele define a arqueologia da seguinte maneira, para a gente entender como essas coisas se misturam. A arqueologia designa o tema geral de uma descrição, então não é uma interpretação, não é uma análise sintática, não é uma análise proposicional, lógica, né, uma descrição que interroga o já dito, então não interroga o não dito, não interroga o a dizer, mas aquilo que foi efetivamente dito em determinado momento da história, no nível de sua existência. Ou seja, aqui ele está colocando, o que se interroga é o dito, o já dito, aquilo que foi dito, enquanto existência, enquanto, não necessariamente o empirismo, né, mas enquanto uma unidade positiva afirmativa, como ele havia como a gente viu na ordem do discurso. Então, desse já dito que existe em sua função enunciativa, na função enunciativa que nele se exerce, em como se funcionam os enunciados em nossa sociedade, da formação discursiva que pertence e do sistema geral
do sistema geral do arquivo de que faz parte. Então, veja, está na definição da arqueologia, o enunciado, a formação discursiva e o arquivo. Né? É isso que a arqueologia está visando. Tá bom? Então, é por isso que eu trouxe esses 3 enunciados. Desculpa, esses 3 conceitos. Então, o que é o enunciado? Para colocar o que é o enunciado, eu coloquei 4 oposições, eu mudei de ideia fazendo slide, esqueci de mudar, eu trouxe 3 oposições principalmente. Ele opõe o enunciado a 3 formas de observar uma cadeia significante. Né? A primeira é a linguística. Ele vai falar que, bom, o princípio da análise linguística, né, descritivo, é descrever um agremiado de enunciado, um corpus de enunciados, para tirar daí uma certa regra de formulação, uma frase linguística, então, que seria uma regra de formulação, justamente para entender outros enunciados produzidos, mas não só para pensar esses já produzidos, mas para pensar uma futuridade. Né? Então, dado que essa é uma frase aceitável da língua linguística, assume aquela frase, seja ela uma frase nominal, uma frase adverbial, ou uma frase oracional, né? Uma oração, ela vai descrever essa frase, decompor ela em sintagmas, em morfemas, enfim, em unidades menores, e vai criar uma possibilidade criativa de outros enunciados que seriam, outras frases que seriam proferidas, né? O Foucault vai falar, não é isso, não é disso que se trata o enunciado. Justamente porque não se busca uma frase a ser decomposta, mas questionar-se por que este enunciado apareceu e não outro em seu lugar. Então, é justamente abordar essa materialidade enunciativa, esse enunciado que aqui se dá, porque ele está aqui, não outro. Não como ele pode ser decomposto e outro ser formulado. Não me interessa essa temporalidade futura. Me interessa o já dito em relação às suas condições de possibilidade. Ele traz esse exemplo que eu acho muito interessante. Ele fala, por exemplo, um enunciado que não seria linguístico, não é uma frase, mas que é digamos assim, uma cadeia significante, vamos falar assim, que seria um enunciado, mas não seria uma frase. E aí ele traz o amo, amas, amat, do latim, que seriam a declinação, se eu não me engano, a declinação do verbo amare no indicativo. Isso, para a linguística, não é uma frase, isso não constitui uma frase de nenhuma forma. Né? Isso é uma sequência de palavras, mas isso é um enunciado. Porque isso pode ser analisado, por que o latim está sendo colocado? Por que ele está sendo colocado assim? Por que essa ordem? Por que primeiro amo, depois amas, depois amat? Isso que se repete nas gramáticas, desde o Par Royal, e depois, quando a linguística vai fazer a linguística latina, ela continua trazendo esse elemento. Isso, de forma alguma, pode ser decomposto linguisticamente, mas ele tem um sentido e uma materialidade enunciativa. Ele faz sentido para eu me questionar porque aquele discurso se configura daquela forma. Né? E ele diz o mesmo, por exemplo, e aí ele traz o exemplo do teclado francês, não sei se já tiveram essa oportunidade, se vocês quiserem ver como isso funciona, dá para trocar o teclado do smartphone para o teclado francês. Na França, eles usam um outro sistema, que vem desde as máquinas de escrever, que é o sistema AZERTY, né? Em que as primeiras 5 teclas da máquina de escrever do teclado, que para nós é o QWERTY, né, que a gente pega do inglês, ou QWERTY, para eles é o AZERTY. Então ele fala, essa mesma sequência também não é uma frase linguística, mas ela é um enunciado discursivo. Porque principalmente por essa oposição, o fato de que a gente tem um teclado em que eu consigo fazer inclusive construir essa palavra, né, QWERTY ou AZERTY, e que elas são intercambiáveis, em que elas aparecem em determinada região geográfica de uma forma, em outra de outra, significa que aquilo é um enunciado. Porque ela aparece de uma forma em um lugar e de uma outra forma em outro lugar. Então, por que o AZERTY aparece aqui, na França, e não o QWERTY em seu lugar? Essa é uma pergunta discursiva, né? Possível, que a linguística não se faria. Ele se opõe também à frase no sentido da história das ideias, que é a frase própria também ao estruturalismo, a semiologia estruturalista. Né? A ideia de que é preciso desvelar, a partir dessa frase, algo que estaria semidito, né? Algo que precisaria, então, uma frase que precisaria ser melhor formulada. O que Descartes quis dizer com o método, na verdade, era isso. Ou que, enfim, em certo sentido, e aí é meio polêmico o que eu vou fazer, é meio isso, por exemplo, que o Althusser faz quando ele vai debater Marx, com a leitura sintomal. Na verdade, Marx foi efetivamente dizer alguma coisa nova a partir da ideologia alemã, que é o Marx
o velho Marx. O jovem Marx é uma frase pré-materialista, enfim, ele faz essa divisão. Isso tem alguma coisa de desvelar o que foi dito. Né? A leitura sintomal, ela se aproxima um pouco disso, como tema. Mas não era só disso que ele estava falando, ele estava também se batendo toda a história do pensamento, que estava sempre pensando assim, bom, como é que aquilo que era marginália pode ser incluído na obra, como que a marginália pode explicar melhor uma obra já configurada. Ele falou, não é isso. Né? A questão não é um sentido a desvelar, de um semidito. É assumir que se é um já dito, é indagar sobre essa singularidade que aparece aqui e não em outro lugar. Por que esse enunciado aparece aqui? E não antes, e não depois, e não em outra discursividade? Né? De novo, essa singularidade desse acontecimento enunciativo. E ele também se opõe à lógica, porque a lógica, como seja na semântica formal da linguística, seja na lógica filosófica, na lógica analítica, ou seja até na gramática gerativa, né, a grande questão é saber se aquilo é verdadeiro ou falso, se aquilo é, enfim, essa ideia binária de que é possível olhar para uma proposição, que é como eles chamam, e falar assim, bom, dentro dessa proposição eu consigo afirmar os valores de verdade dela. Eu tenho e aqui a gente também já vê de novo um diálogo com o Péchet. É uma crítica próxima ao que o Péchet vai fazer quando ele discute a lógica, a filosofia da linguagem, e vai, inclusive, pegar o Frege e falar assim, o Frege foi o mais materialista dos lógicos, porque ele conseguiu observar que uma frase como o homem que descobriu o sistema de Kepler, aquele que descobriu o sistema de Kepler morreu na miséria, essa frase tem dois pensamentos. Que alguém descobriu o sistema de Kepler e que essa pessoa que descobriu e que alguém morreu de miséria. É na junção que vem. Então, essa frase, ela tem um problema de pensamento que se divide em dois, ela é uma proposição, na verdade, que esconde duas, e que é preciso atribuir valores de verdade para a primeira e para a segunda. É verdade que alguém descobriu um sistema? E é verdade que essa pessoa, que alguém morreu da miséria? Que essa mesma pessoa? Então, existem dois níveis, né? E aí o Péchet vai falar, beleza, ele chegou muito perto do materialismo aí, de ver essa construção próxima. O que ele falhou é ver isso como uma falha do pensamento e não como uma intrusão discursiva, ou interdiscurso, enfim, a gente vai ver isso melhor semana que vem. Aqui, o debate do Foucault com a lógica é falar, bom, não me interessa isso. Para a lógica, por exemplo, os enunciados que ele traz, ninguém ouviu, e é verdade que ninguém ouviu. Para a lógica, esses dois enunciados são o mesmo enunciado. Não, dizer ninguém ouviu, e é verdade que ninguém ouviu, o segundo é uma forma sintética, analítica, desenvolvida da primeira. Se eu afirmar ninguém ouviu, isso pode ser ou verdade ou não, mas quando eu digo ninguém ouviu, eu estou afirmando que isso é verdade. Para a lógica, eu afirmar que algo é verdade, eu dizer que algo é verdade, dentro da minha proposição, então, afirmar pela minha própria afirmação, ninguém ouviu, ou afirmar que é verdade pelo conteúdo, pela proposição, é verdade que ninguém ouviu. Para a lógica, isso é igual. No entanto, isso constitui dois enunciados completamente distintos. Porque eles têm funções enunciativas diferentes dentro de uma cadeia significante. Certo? E outra coisa então, o que ele vai propor é que o enunciado se diferencia da lógica, porque na lógica eu posso ter duas proposições que são idênticas, que equivalem, mas que compõem dois enunciados. E a outra coisa é a segunda frase, que é o mesmo exemplo do Kepler, né? Vai falar, para a lógica, por exemplo, o rei atual da França é careca, existiriam aí duas proposições. Que existe um rei na França atualmente, e que ele é careca. Isso é um problema da lógica, que é trazido da lógica, que é um problema clássico da lógica, porque quando ele foi proferido não existia rei na França, então é a ideia que essa frase, para existir, ela precisaria supor um mundo possível, e que nesse mundo possível exista rei na França, e que a partir desse mundo possível, então, eu posso indagar se ele é ou não careca. Por Foucault, ele falou, isso não faz sentido. Você tem uma mesma proposição lógica, que tem dois pensamentos, mas é uma proposição que compõe um só enunciado. Não duas proposições, desculpa, uma proposição que se dividiria em duas, então, que precisaria de duas verificações, que não, isso é um enunciado só. Isso aparece de uma vez só, para a gente. Então, ele vai opor a essas três grandes categorias de enunciado. Então, o que é um enunciado, sim, além dessas grandes oposições? Bom, uma definição possível, dentre as muitas que ele sugere, eu acho que essa é uma das mais interessantes, dado uma existência material de um já dito, um enunciado é uma função de existência que pertence exclusivamente aos signos. Ela é da ideia da matéria significante, ela é verbal, né? Ela é da ideia da discursividade, e a partir da qual se pode decidir em seguida
pela análise ou pela intuição, se elas fazem sentido ou não. Ou seja, se elas produzem efeitos ou não. Mesmo que a gente não vá se indagar sobre o sentido. Se elas têm materialidade ou não. Segundo que regra, se sucedem ou se justapõem, para analisar a sua cadência dentro de uma serialidade, né? Então é esse elemento que a gente pode, por um lado, ver se ele faz sentido, por outro, que ele é verbal, e por terceiro, que ele, como que pode se suceder ou se justapor a outros dentro de uma série, de que são signos, enfim, e que espécie de ato, ou seja, que prática discursiva se é realizada por sua formulação, seja ela oral ou escrita. Então, se eles fazem sentido ou não em sua materialidade, como eles se relacionam com outros enunciados, é uma função, enfim, da qual se pode decidir isso, e se decidir, enfim, o que eles fazem a partir do momento que eles estão sendo enunciados, né, que eles foram ditos, essa cadeia sígnica. Então, essa função de existência que regeria esses elementos. Por exemplo, o Deleuze traz o enunciado, o louco tem que ser aprisionado. Né? O que está sendo praticado? A ideia de uma separação social, de uma reivindicação, de uma cisão social. Não interessa, como enunciado, saber se isso decompor isso, se isso é verdade ou não, se isso vem de onde, mas entender que essa frase, por exemplo, se ela vem num material uma brochura de medicina, se ela vem como uma sentença jurídica, se ela vem como uma decisão, um consenso psiquiátrico, ela tem um peso e uma materialidade, ela fabrica uma realidade, ela produz efeitos, né? Ela é também um acontecimento, faz parte desse acontecimento que vem, então, colocando, por exemplo, imprisionando loucos dentro dos hospícios. Beleza? Então, enunciado essa função de existência discursiva. As formações discursivas, então, o que são elas? A gente, enfim, precisa também entender isso, né? Ele parte para chegar a isso, ele vai falar assim, bom, beleza, os enunciados, eles são essa função de existência, que repartem, tem uma função material, que são atos, tudo bem, são práticas discursivas. Um discurso é a agremiação de uma certa regularidade de enunciados, que, enfim, depois a gente viu como ele é recortado, como essa regularidade ela é controlada. Mas, então, como é que eu posso definir? Como que eu posso definir essa unidade de um discurso? Que ele vai colocar, então, é preciso pensar esses enunciados não como cadeias de inferência, ou seja, cadeias em que eu vou inferindo o sentido, como foi feito nas ciências ou da filosofia. Eu não posso agremiar vários enunciados como se eles inferissem uns aos outros, e a partir disso eu conseguisse, então, reconstruir aquela coerência desejada inicialmente, né, que foi feito dentro da história das ciências ou da filosofia. E também não fazer um quadro de diferenças, como fazem os linguistas, que é o que ele propõe aqui, isso é, estabelecer, bom, entre enunciados, esse enunciado aqui, ele tem enfim, em estruturas composicionais, um enunciado que está na forma analítica e outro na forma sintética. Então, aqui eu tenho diferenças que vão definindo formas diferentes de produzir frases. Não, essa dispersão dos enunciados deveria... Desculpa, essa formulação, essa agremiação, não se dá nem pelo quadro de diferenças, nem pelas cadeias de inferências, mas ela descreveria sistemas de dispersão. Como esses enunciados se dispersam da mesma forma. Ou de forma, não da mesma forma, novamente, aqui a crítica à identidade, à universidade é muito presente. Sempre tem que ter isso em mente. Não que eles se dispersam da mesma forma, no sentido identicamente, mas que eles se dispersam criando uma rede de semelhança, que vai aparecer em diversos lugares, onde não se esperava necessariamente que aparecesse. E a partir da ideia de dispersão, que vai nascer a definição clássica de análise do discurso a ser retomada, enfim, depois, posteriormente, por Péchet, por mais que seja para depois se diferenciar disso, né? Então, ele vai falar como definir uma formação discursiva, que é aquilo que é a unidade, efetivamente, com a qual ele vai trabalhar. Porque é a formação discursiva que nós chamamos de um discurso X, né? Eu falei isso semana passada, mas é importante entender. Quando ele fala da economia, quando ele fala da gramática, quando ele fala da medicina, quando ele fala da biologia, quando ele fala da psiquiatria, da psicanálise, ele está falando de formações discursivas. É um discurso da economia, o discurso da gramática. Como que eu posso criar essa unidade, então, pensando na dispersão? E aí ele vai falar, no caso em que se puder descrever entre um certo número de enunciados, semelhante sistema de dispersão, e no caso que entre os objetos, ou seja, do que eles falam, os tipos de enunciação, as modalidades enunciativas, se sejam elas descritivas, narrativas, injuntivas, enfim,
os conceitos, a escolha conceitual, as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade. Então, uma dispersão semelhante, que o mesmo conjunto de enunciados está se dispersando semelhantemente, lembrando que eles são práticas, né, significantes também, são práticas discursivas, se essas práticas, através de enunciados, estão se dando dispersamente, semelhantemente, e se existe uma regularidade entre nessa dispersão, na escolha dos objetos, tipos de enunciação, conceitos e temas. Enfim, uma ordem, correlação, posições e funcionamentos, transformações, essas coisas que, se a gente tiver esses dois, enfim, a gente puder conseguir fazer essas duas agremiações de semelhança e regularidade, diremos, por convenção, que se trata de uma formação discursiva ou de um discurso XYZ. Bom? Então, uma formação discursiva, ela se dá por isso, uma regularidade de objetos. Então, o fato de que a medicina, o aparelho jurídico e a psiquiatria, a psicanálise, enfim, psicologia, estão falando do louco. Bom, então aqui a gente tem uma formação discursiva, por um lado. Existe algo se formando aqui. Elas têm conceitos próximos, né? Mesmo que elas tenham diferenças, talvez aí cabe ver o que é uma formação discursiva, o que é efetivamente um tema, mas que tão geral, então eu posso separar em diversas formas de falar daquilo. Isso é a análise, enfim, é o desenvolvimento arqueológico da formação discursiva que vai me permitir dizer. Mas que quando eu conseguir, então, encontrar essa semelhante sistema de dispersão e regularidade dessas escolhas não pensando num sujeito consciente, mas escolhas como algo que aparece, que se dá a ver, né? Então, Foucault tem um viés materialista, não materialismo histórico, mas um viés materialista do conhecimento muito forte, e é isso que a gente vai chamar de uma formação discursiva, tá bom? Bom, o que é, enfim, um arquivo? Que é o local onde vão ser observadas as formações discursivas e que, enfim, vão ser produzidos e observados os enunciados. Primeira definição que ele nos dá é que é um sistema, né? Então, é aquilo que rege o aparecimento dos enunciados como acontecimentos singulares. Arquivo, e é preciso, eu acho que uma coisa que eu não falei, o grande diálogo do Foucault, e essa é uma diferença também com o Péchet, o grande diálogo do Foucault não é com a linguística ou com a lógica, ou com qualquer tipo de disciplina interpretativa ou com as ciências sociais. A lógica, a discussão dele é com a história. Ele está fazendo uma discussão com os historiadores. Ele está questionando os preceitos dos historiadores, né? Isso é preciso ficar muito claro, porque é daí que vem essa escolha também da ideia de um arquivo. Para o historiador, o arquivo é a instituição. É aquilo da onde ele colhe os documentos do qual ele vai observar. Para o Foucault, ele pega a ideia de arquivo e ele vai reconfigurar isso. Ele fala, o arquivo, ele não é esse lugar, esse repósito de documentos, repositório de documentos. O arquivo é um sistema. Ele é um sistema funcionante, ele é um funcionamento. Pensando já perto da genealogia, a gente seria possível pensar retrospectivamente, o arquivo é um dispositivo, né, em que rege o aparecimento dos enunciados como acontecimentos singulares, né? Ele rege, é aquilo que distribui numa conjuntura dada, porque o arquivo é tudo que já foi dito em determinada época. O Deleuze vai colocar essa frase nele, vai falar, um arquivo é tudo aquilo que foi dito em determinada época, não existe nada a dizer. Tudo que foi dito configura um arquivo, já está tudo dito. O discurso é tudo que foi dito, né? E é tudo que foi possível de ver em uma determinada época. Então é esse sistema que rege o aparecimento desses enunciados, como acontecimentos singulares, ou seja, como esse não outro em seu lugar. Ele é composto de uma audiovisualidade, então ele é recortado entre palavras e coisas, entre o enunciável e o visível, né? E ele é uma prática. Ele é uma prática porque dizer, reger acontecimentos, sistematizar enunciados, exercer a função enunciativa, exercer a prática discursiva, que é advinda do arquivo, é sempre uma prática, é sempre um fazer, né? Então, ele vai falar uma prática que faz surgir uma multiplicidade de enunciados, como tantos acontecimentos regulares, como tantas coisas oferecidas ao tratamento e à manipulação. Então, veja, daqui a gente já vê a audiovisualidade do arquivo. É tanto esses enunciados como acontecimentos regulares, como coisas oferecidas ao tratamento e à manipulação. É o sistema geral da formação e da transformação dos enunciados, que vão tentar dar conta dessas coisas e desses acontecimentos enunciativos regulares. O arquivo, enfim, o Péchet transforma isso, ele fala, é o campo de documentos, é o campo de enunciados pertinentes a um problema. Cada problemática, então a loucura, que são, enfim, reforçando, né, os objetos de Foucault, a loucura, a prisão, a sexualidade,
ela produz o seu próprio arquivo. Isso, e duas coisas que nós não podemos, que nós temos que ter cuidado, o Foucault nos alerta para falar do arquivo, é que nós somos sempre contemporâneos ao arquivo, então a gente não consegue falar de fora do arquivo, e não há nada a acrescentar ao arquivo. O arquivo já disse tudo aquilo que ele podia dizer. Então nós não, enfim, a gente está sempre dentro e submerso ao arquivo. A gente consegue olhar o discurso, a partir do momento que a gente conseguir, dentro da perspectiva Foucaultiana, histórica, criar uma problematização, criar um sistema arqueológico para analisar alguma coisa, é porque já foi criada uma diferença em relação àquilo. O arquivo do qual nós estamos embebidos é diferente daquele arquivo ao que nós estamos observando, né? Então existe essa diferença também que vai se dar durante a análise. Bom, eu entraria agora na genealogia do poder, mas eu acho que já deu o nosso horário, então eu termino por aqui, e aí semana que vem eu retomo, e eu acho que se tiver alguma dúvida, a gente pode conversar agora. Beleza? Filipe, não temos nenhuma dúvida. Eu